Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Tem sagas que realmente ganham o coração das pessoas e continuam tendo lançamentos até hoje. Tipo, olha só, Star Wars começou lá nos anos 70 e até hoje tem filme, série, jogo, livro, música, tem tudo. Tem assassino, tem ladrão, tem espírito. E também existem aquelas sagas que não necessariamente têm lançamentos ainda ou que ficaram no passado, mas que acabam sendo muito lembradas, como De Volta para o Futuro. Filme que praticamente todo mundo conhece, que não tem aí um longa-metragem sendo lançado há mais de 30 anos. Porém, também existem outros casos, franquias que muitas vezes já estiveram no auge, estavam o tempo inteiro no cinema, na sessão da tarde, passando não sei aonde, só que elas acabaram sendo esquecidas. Seja porque não foram tão grandes, seja porque era de um nicho, enfim, em algum momento da vida elas foram relevantes, elas foram promissoras, mas hoje ninguém lembra delas. E é isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí, 5 sagas que foram esquecidas, que sumiram da humanidade. Olha que impressionante, né? O like, ele tá desde o início do YouTube, né? Sempre teve a opção de tu dar um like, um dislike pro vídeo que tu gostava ou desgostava, mas por algum motivo as pessoas esquecem de apertar no botão, né? Sempre teve ali, não faz diferença, mas amigo, faz diferença. Aperta o like, por favor. As sagas que veremos aqui foram simplesmente esquecidas. Que nem aquelas roupas que você comprou achando que seriam úteis para alguma coisa, mas elas já estão no seu guarda-roupa há muito tempo, pegando pó. Você puxa a camiseta, vem aquele, sei lá, aquela sujeira, aquele pó, e você começa a espirrar que nem um louco. Aquelas roupas que você tem pena de doar porque pretende usar um dia, mas esse dia nunca chega. Coisa que jamais acontece com a Insider, porque essas roupas aqui sim, você vai utilizar no seu dia a dia para várias situações. Tem a Tech T-shirt que você já conhece, mas ainda existem outras opções, como a Core T-shirt, que é uma camiseta firme sem ser grossa, com toque macio e que não marca o corpo. E muitas vezes as pessoas acham que a Insider só tem camisetas, mas não, tem muitas outras opções. Por exemplo, agora tem uma calça nova Lighter Jogger, que ela tem os punhos embaixo, que é a calça que você pode usar no seu treino, no seu dia a dia, para dar uma volta. Você tá arrumado, mas você tá confortável, entendeu? E olha só que a Insider tem também, ó, cueca, tá? Top! E a Insider é assim, além do design, as peças têm tecnologia anti-odor, anti-suor, antimicrobiana e regulação térmica, fazendo que você se sinta confortável em qualquer situação, tá quente, tá frio, ela tá sempre ali se adequando à temperatura correta. E para garantir a sua Insider com desconto é só você utilizar o cupom do Piuí e o link que tá aqui na descrição. Com ele você vai receber um descontaço não apenas nessas peças que a gente mencionou, mas em todo o site. Então corre ali e aproveite. Nos anos 80 era a era dos slasher movies. Vários filmes onde um assassino mascarado ou não saía matando vários jovens. Jovens esses que geralmente estavam fazendo o bem bom. Eu quero sexo! Então tivemos basicamente vários filmes desse tipo. E muitos eram cópias, bem dizer, de outros filmes. Como é o caso de Acampamento Sinistro, de 1983, que basicamente copia Sexta-feira 13. É o mesmo esquema, um assassino tá chegando no acampamento, matando uma galera, ninguém sabe quem é esse assassino. Porém, ao final do filme existia assim uma grande diferença. Isso porque, diferente do que acontecia nos filmes de Sexta-feira 13, que ou era a mãe do Jason ou era o Jason. Ou então o pai do gordinho que comia chocolate disfarçado de Jason. Aqui, na verdade, o grande assassino era uma das supostas vítimas. Estamos falando de Angela. E esse foi um grande plot twist, era uma coisa relativamente diferente, que ficou ainda mais diferente quando foi revelado que Angela, na verdade, não era Angela, era o irmão de Angela, que a garota já tinha morrido e ele foi criado ali pela sua tia como se fosse a Angela. Então, na verdade, ele nem Angela era e era o assassino.
Esse filme é muito bizarro e traumatizou uma galera. E esse plot twist até que é lembrado, as pessoas comentam às vezes sobre esse acontecimento e tal, nossa, como isso foi diferente. E o filme teve até continuações. Continuações essas que sinceramente até demoraram pra sair, porque foram em 88 e 89. E aí a saga viu um grande ato pra ter uma outra continuação em 2008. E todas essas sequências são muito ruins, tá? Nenhuma chega nem perto do primeiro filme, que também não é um grande filme, né? Como é que é? Eu acho que esse filme aqui ele cai naquela seara de coisas que a gente já viu muitas vezes. Recentemente nós fizemos aqui a saga Viagem Maldita e Quadrilha de Sádicos. Quadrilha de Sádicos é um filme que influenciou muitos outros filmes. Só que os filmes que vieram depois, eles meio que ficaram sendo mais lembrados e eu diria até que superaram o Quadrilha de Sádicos, entendeu? Então, são sagas que começam a cair no esquecimento porque a gente tem ofertas muito parecidas com conteúdos mais interessantes. Pra mim, Acampamento Sinistro cai nessa seara, sabe? Mas é uma saga que eu tenho curiosidade em rever. Quando vê, né? Aqui no POV a gente fala de saga, são 4 filmes lançados, 2 partes de uma saga. Quer? Quer assistir? Comenta aqui embaixo. Não quero não. Quando a gente pensa em gênio da lâmpada, o que vem às nossas mentes naturalmente é um cidadão azul fazendo piada e disposto a realizar 3 desejos do nosso querido Aladim. Ao terceiro... Ô, rapaziada, acho que eu fiz merda. Porém, esse conceito de gênio é muito diferente, né? Os djinns, como eram conhecidos, eles não eram assim tão legais quanto o gênio que a gente viu em Aladim. Na verdade, eles eram muito traiçoeiros e eles faziam ali alguns pedidos visando trollar, como dizem por aí, a galera que tava pedindo as coisas. Por que não pede uma torta? Então eu quero uma torta. Aqui está. E foi exatamente isso que inspirou o filme O Mestre dos Desejos, de 1997, filme esse que é produzido pelo Wes Craven. Na história a gente vai ver um djinn que aparece nos dias atuais e começa a oferecer aí desejos para as pessoas e tal, e o que ele quer é o seguinte: dominar a Terra com vários outros djinns, porque a parada é simples, faz 3 desejos, no terceiro ele consegue libertar um djinn para a Terra. Pray for your soul, but whatever you do, ready to play? Don't make a wish. Esse filme aqui provavelmente não tem e nunca teve a projeção de Acampamento Sinistro, que por mais que seja uma cópia, tem um final que é muito lembrado, então é um filme que todo mundo conhece. O Mestre dos Desejos, ele já é um pouco mais da série B. Porém, ele nasceu com uma premissa interessante, era algo promissor, diferente do que tinha no mercado, mas que na verdade não engrenou, né? Ele é até um filme competente, mas ele simplesmente não conseguiu chegar lá. E quando fez ali um certo sucesso, ele recebeu continuações que simplesmente afundaram essa franquia. Me fudi. E não foram uma nem duas, foram 3 continuações que quase ninguém viu. Eu sinceramente não vi, eu vi só o primeiro, o original. Então até digo às vezes que eu tenho uma certa curiosidade de adentrar nessa saga aqui pra ver qual é, sabe? Porque assim, o visual do bichão aí é interessante, né? Chama atenção. O visual dele, pra mim, lembra um pouco o Fred Krueger. E aí eu penso que tem o Wes Craven aqui, eu fico tipo... Mas é legal e a ideia é boa. Então é uma pena que Mestre dos Desejos tenha caído no esquecimento. Essa daqui me parece uma saga que poderia voltar, tá? Foi pro limbo. Ninguém gosta de mim! Agora vamos falar sobre uma saga injustiçada, uma das sagas favoritas dele, Oswaldo Marque, da trecheira violenta Fantasma. You play a good game, boy. But the game is finished. Isso aí, nessa franquia aqui a gente conhece o Tall Man, né? O Tall Man, né? O tal do Man? O Tal do Man, que é um agente funerário sobrenatural que na verdade está aqui na Terra para pegar esses mortos, dar vida a eles e levar eles para um outro planeta, onde eles serão usados como escravos. Que merda. Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapaz. E a premissa é absurda, mas não para por aí, porque o filme ele tem um lance de anexar novos temas e expandir a história, o universo, e a cada continuação lançada a gente vai tendo novos protagonistas que são muito importantes porque eles engrandecem a obra no geral. Então assim, ela é uma franquia que vai crescendo aos poucos. E você fala assim, tá, mas quantos filmes são? 4 mais 4. 5. Acertou. Lá no primeiro filme de 79, a gente conhece o Mike, que descobre todo o caso desse man aí, e ele tenta conversar com algumas pessoas, ninguém acredita nele, só que de repente essa outra galera começa a ser também atormentada pelo tal do man. E aí esse filme, que foi praticamente ali um projeto feito com migalhas, acabou dando certo.
atraiu uma galera que gostava do gênero terror, que ao longo da história recebeu 4 continuações, inferiores ao primeiro filme, e que nunca alcançaram assim tantas pessoas, mas que para quem gosta de terror são muito memoráveis, são muito lembradas. Eu diria que o Fantasma, ele cai mais ou menos ali pra onde cai A Experiência. Só que ele não é tosco, entendeu? Porque o A Experiência é, pô, sacanagem, né? É soft porn. É a maior putaria! E esse filme aqui já tem uma outra vibe, mas é impressionante que ele nunca conseguiu cruzar essa barreira de virar uma grande franquia mesmo. Now you die. É nichado, mas é interessante a figura do tal do Man, é legal. Tem figuras que aparecem no filme, objetos de cena, a trilha sonora também é bem memorável, então tem vários elementinhos que chamam a atenção e dá vontade de adentrar nesse mundo, mas infelizmente ele não sobreviveu no teste do tempo. Tu acha que deveria ter uma saga do Pee-wee? Eu acho que deveria ter uma saga de tudo que a gente tá falando aqui, tá? Ah, bom. Quando você vê isso aqui, você lembra do quê? É bem provável que você vai lembrar do recente A Substância, um filme que ganhou uma certa projeção, afinal tem a Demi Moore, foi indicada ao Oscar. Todo mundo comentou, pra muita gente é um filme 10 de 10, mas na verdade A Substância pegou essa parada visual aqui de um outro filme, né? Reanimator. It was dead. Lançado em 1985, Reanimator, ou A Hora dos Mortos-Vivos, é uma adaptação de uma obra do Lovecraft e conta a história de um cientista que cria um reagente ali que é capaz de trazer os mortos de volta à vida. E aí a gente vai ver ele e o seu parceiro testando isso em alguns mortos e, obviamente, como isso dá muito errado e esses mortos saem completamente do controle. Once you wake up the dead, you've got a real mess on your hands. A premissa é completamente maluca, o filme é cheio de gore, cheio de violência, cheio de um humor ácido também, porque tem muita coisa ali que é tosca propositalmente, e acabou inspirando vários outros filmes. O próprio filme Animal do Peter Jackson é muito parecido com isso aqui em vários momentos, e como a gente falou de Substância, né, esse elemento gráfico da seringa verde, pô, com certeza eles pegaram de Reanimator, né? Eu não lembro disso aí, não. Inclusive dá pra você fazer uma associação ali, né? Porque também, de certa maneira, em A Substância aquilo ali traz algo de volta à vida, traz a sua beleza de volta. Enfim, você pode criar essas correlações, porque Reanimator é um filme que, por incrível que pareça, foi influente. Ele recebeu 2 continuações, sendo uma delas claramente inspirada em A Noiva de Frankenstein, mas é uma franquia que não emplacou. Ela tá aí morta, esquecida, e no fim das contas, um dos ícones dela, que era essa seringa com líquido verde, atualmente foi simplesmente roubado. Hoje em dia, a seringa com coisa verde é A Substância, não é mais Reanimator. Fomos roubados. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Todo mundo conhece o Vin Diesel como Family, o cara que adora carros e sua family. E como a gente vê ele lidando com vários problemas, ele começou sendo um rachador, depois virou um agente do governo. Mas a verdade é que o Vin Diesel já esteve em vários filmes, vários de sucesso, e alguns que tentaram iniciar grandes franquias, como é o caso de Riddick, que estava lá em Eclipse Mortal de 2000. No enredo desse filme, um grupo de sobreviventes acaba caindo num planeta cheio de criaturas muito assustadoras, muito perigosas, e a única esperança deles, veja só, é o Vin Diesel, mais conhecido aqui como Riddick. Esse aqui é um filme que não tinha um grande orçamento e que tinha uma pegada um pouco mais conectada ao terror, que acabou dando muito certo, agradou muita gente e foi um papel ali marcante na vida do Vin Diesel. So where the hell's the god now? Esse filme gerou uma continuação de 2004, A Batalha de Riddick, que é um pouco mais ação do que o original, uma pegada mais escrachada, mais exagerada, se baseia em Duna aqui para criar alguns reinos e tudo mais. Mas já é um filme um pouco mais galhofão, né? É, só bagunça. E que custou mais caro, então não deu aquele retorno tão esperado e deixou essa franquia na geladeira até 2013, quando chegou o terceiro filme de Riddick, que tentava voltar um pouco mais para essa pegada de terror e se aproveitar da imagem do Vin Diesel. Afinal de contas, em 2013, Velozes e Furiosos estava aqui, ó, no auge. E funcionou? Ao menos, né? Até que foi, mas também não o suficiente para garantir um quarto filme, que olha só, tá sendo prometido há muito tempo, mas que não sai do papel. Deve ser porque ninguém se importa, ninguém lembra de Riddick.
Até agora a gente falou de algumas franquias que eu vou dizer, mereciam uma saga aqui no PeeWee. Mas essa daqui não merece. Riddick é inacreditável como tenha 3 filmes disso aqui, entendeu? Eu acho que realmente é porque o Vin Diesel cresceu com Velozes e Furiosos. Ele se tornou um ator muito famoso, se tornou esse cara realmente um protagonista que levaria pessoas ao cinema. Mas de modo geral, sinceramente, eu quero que o Riddick fique esquecido mesmo. Vai pra casa do caralho. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se quer meu canal, marca o sininho e comenta. Você é um dos 12 fãs de Riddick? Se você for, definitivamente ficou ofendido com os comentários desse vídeo. Mas mesmo assim eu vou te pedir para conferir aqui na descrição os links que vão te levar para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee, que está no YouTube, tem 1 bilhão de episódios com vários convidados diferentes. Então, ó, corre ali. Tem um Riddick lá num deles. Tem o Riddick? Tem um Riddick. Esse episódio não deu certo, ninguém quis assistir. Riddick parece um som de sapo, né? Ribbit? Tem o Ribbit.